Feliz Santo António! Feliz Santo António! Feliz Santo António! E boa segunda-feira! Olha, início de semana, arranque de semana, arranque de semana, é isso. Exatamente. Bem-vindo, bom dia, Hugo. Olá, Tiago Ribeiro, como é que tu estás? Estou ótimo, e Estás tu? com os pelos do peito à mostra? Uau. Como podem acompanhar através das nossas redes sociais. YouTube. Eu não. YouTube. Eu não estou com nada à mostra. Mas hoje vamos continuar, como na semana passada, de resto, a falar de invenções que mudaram o mundo. Falámos daquelas caixinhas que é Pois. da Tupperware. Que vocês aí gamam às mamãs e avós. Claro. Às avós, que há pessoas que têm atualmente A as avó avós conservada. numa caixa Tupperware. Pelo mundo inteiro há de alguém ter guardado as cinzas da avó numa caixa Claro. Tupperware. Só que desta vez a invenção que trazemos é ao mesmo tempo parte da solução, ou de uma solução, e também parte de um problema. Dá-nos troll. Ai, Gostas disto? adoro. Ainda bem. Neste dia estávamos em 1950. Dog Days are over. Dog Days é como uma expressão idiomática americana para dias de muito calor, ficam já a saber. E morria em Nova York, em 1950. Nova York. Na altura ainda era uma colónia espanhola. Oi, quase. Mas de facto era propriedade de um holandês. Pois. Isso é que se chamava Nova Amsterdão. E morria aos 73 anos. Tão novos. Não pedes também uma oportunidade? Era de um holandês. Era um holandês. Se fosse um açoriano eu teria dito, mas de facto não. Não terias dito. Por acaso era uma cena incrível. Propriedade. Era uma história incrível para contar. Sim. Não era? Sim. Não era. O açoriano que foi dono de Nova Iorque e que vendeu por Tudo e meia. €2. Falamos desta vez do inventor americano Willis Carrier. O nosso Willis nasceu em 1876 em Angola. É lá, isto vai dar uma volta. Acabaste de inventar. Não vou. É que Angola é uma cidade no estado de Nova Iorque. Já a ver se te apanhava. É Angola. Há cidades. Olha, Lisbon, uma vez nós falámos disso também, penso eu. Lisbon, não há estado, praticamente não tem uma cidade chamada Lisbon. Pois. Até há uma Ponta Delgado. Delgado. Lá. Esta era Angola, fica no estado de Nova Iorque. Ele cresceu na quinta dos pais e ajudava a fazer o quê? A ordenhar as vacas e a fazer leite e manteiga, uma vez que era uma... Por acaso não temos uma expressão para isso. Dairy farm, ou seja, uma quinta de laticínios. Ninguém diz isto, Sim. Olha, acabei de dizer. Se não existe, quer esta expressão já no dicionário português. Agora, este miúdo, que vai ser de facto um engenheiro brilhante, tinha um problema em perceber frações. Tem aquelas histórias que depois se conta quando era miúdo. Claro. Não percebia as frações. Lá ia às aulas e a mãe... Isso é uma fração de quê? Isso é uma fração. É a segunda fração. Sabes, quando não é por andar, é por frações. Isto é aquela velha da fração 4. É uma porca, sabes? Sim. Agora, a mãe, ele chega a casa e diz assim: mãe, não percebi as frações. E a mãe deu-lhe uma tareia de tal maneira. E nem acabou a frase. Mãe, não percebia. Não, foi só mãe, que era a mãezinha que ela queria que ela desse. Claro. Mentira, era uma senhora que queria ser muito querida e então pegou lá numa data de maçãs, cortou as maçãs assim aos gumes, ele era um miúdo mesmo. Claro. E ele contava esta história sempre para sempre, com uma ideia, bem, para já ter percebido as frações, mas também com esta ideia de usar uma lógica muito simples, uma forma, no fundo, de maçãs, para abordar os problemas mais complexos, sobretudo, no fundo, depois no futuro na engenharia. Está sempre lá a maçã para um problema complexo. Estás a ver? Que há de vir. Ele vai, uma maçã nos cones. Já percebi. Porque está a puxar Opa, para baixo. Sim. Porque isto a Terra é uma coisa que puxa para baixo. Puxa acaso, mesmo. Verdade, já percebeste? A gravidade é uma coisa que puxa muito para baixo. Muito. O Newton andava sempre. Sim, mais ou menos. Não te expõe bem, não é? Uma coisa assim. Isto é a gravidade. Teve alguma gravidade. Sim. Ele nunca falou do tempo. Nunca. Sempre na rua, conversa de circunstância. No café. Aquilo não tinha gravidade nenhuma, vou com uma maçã nos cones, gravidade é que se tem. Mas aquilo deixava-o assim em baixo. Sempre a puxar para baixo. O nosso rapaz, o nosso Willis Carrier, lá estudou na famosa Universidade de Cornell e das férias ele ia aperfeiçoando o seu jeito para os negócios, vendendo uma data de coisas de porta em porta. Dizia assim: quer comprar isto? E as pessoas diziam não. E ele tirava uma faca e dizia: diz lá isso outra vez.
Isso é ter jeito, não é? Venda. Sim, sim. É o marketing de guerrilha. Exatamente. Esta parte é mentira. Mas as coisas iam correndo bem. Depois, 1901, ele vai terminar o curso e vai começar a trabalhar como engenheiro numa empresa chamada Buffalo. Buffalo também fica uma cidade no estado de Nova Iorque, incluindo até a capital do estado de Nova Iorque. Quase a despedida, já entraram no Canadá. Para o Canadá, já cheira a Canadá ali em cima. É a capital do estado de Nova Iorque, mas exatamente. As pessoas de New York City, da cidade de Nova Iorque, é que chamam de chamar a Buffalo, com muita graça, The Fifth House of the Cock. Exatamente, é a quinta casa, não vale a pena trazer, não é? Porque fica quase no Canadá. Isto chamava-se Buffalo Forge Company. Portanto, quem fazia forjas, não é? Os fornos, etc. Fazia também caldeiras e outras coisas, no fundo. Isso está forjado. Exatamente, está-me a forjar. Ele forjou aqui o seu destino, em boa verdade. Coisas, sistemas de aquecimento, etc. Essas caldeiras, tudo mais, geralmente para indústrias. E era uma coisa muito importante até para negócios que tinham especificidades, necessidades específicas de aquecimento. Por exemplo, o café tem que estar a uma temperatura mais ou menos constante, a madeira também, para não inchar, a gente já sabe como é que é a madeira, e precisavam de uma temperatura que não mandasse aquele material todo para o galheiro. Por exemplo, há outro que vai aqui entrar nesta história muito interessante, que é uma tipografia, portanto, trabalhava com papel do Brooklyn, que vai ligar para lá e dizer assim, não, isto é a Dona Lina ligou assim, Buffalo Forge Company, boa tarde. Sim, com isso. Exatamente. O senhor engenheiro agora não está. O senhor engenheiro agora só às 3. Ainda por cima vi que a chamada era de Brooklyn, lá do Brooklyn. E ela disse assim, aconselho a ligar mais da parte da manhã. Depois do almoço já sabe como é que é o senhor engenheiro, não é? Ricela. Não, eles tinham, esta tipografia tinha um problema. A umidade, claro, faz com que o papel fique mais... danificava toda. Sim, e depois com a impressão aquilo ficava de má qualidade. E eles disseram, ajudem-nos a resolver este problema. Temos uma má impressão. Exatamente. Depois deixamos má impressão. E não há duas oportunidades para criar uma primeira impressão. Claro. Era o slogan depois da tipografia. É incrível. É incrível, não há? Não há uma segunda oportunidade para fazer uma boa impressão. Ouviram aqui a primeira. A primeira boa impressão. O nosso Willis vai deitar mãos ao assunto, vai pensar nisto. Então, espera lá, o papel e o que é que a gente está daqui a inventar? Porque ele achava que era tudo muito rudimentar, os sistemas que já existiam. E vai apresentar uma máquina, faz os planos para uma máquina que era capaz de controlar a temperatura e não só, controlar também a umidade, controlar a ventilação e até a circulação e a qualidade do ar. Ele vai registrar a sua patente em 1906 com o nome Aparelho para o Tratamento do Ar e vai criar a sua própria companhia para comercializar aquilo, com o seu apelido, claro, a Carrier. Mas vai continuar a investigar mais, até descobrir uma coisa que eu acho graça só explicar um bocadinho, que se chama a depressão do ponto de orvalho. Em inglês, Dew Point Depression. Isto é o quê? Por acaso eu fui ver mesmo o que era isto e depois começa a ser tão fascinante e penso assim, se calhar física, química e essas coisas tinham essa graça. Tinha sido tão interessante. É muito estar atento. Este ponto do orvalho, sim, é a diferença entre a temperatura do ar, portanto, quantos graus estão num determinado sítio, e a temperatura do ponto de orvalho. O que é o ponto do orvalho? É a temperatura a que o vapor de água no ar passa a estar naquelas gotinhas que nós chamamos de orvalho. Portanto, e a diferença entre essas duas temperaturas, a que temperatura está ao ar e a que temperatura é que se dá o ponto de orvalho. E ele percebeu isso, descobriu essa história e descobriu que quanto menor for a diferença entre uma coisa e outra, maior é a umidade relativa do ar. Portanto, é engraçado falámos, por acaso até em off, mas nos Açores, a diferença entre a temperatura e a temperatura do ponto do orvalho é muito, muito pequena, por isso é que há muita umidade relativa. Daí nos Açores existir aquele velho ditado, baixa temperatura, baixo ponto de orvalho, faz uma umidade relativa do caraças. Não sei se isto diz muito nos Eu percebi muito... Baixa temperatura, baixo ponto de orvalho, faz uma umidade relativa do caraças. Agora, com esta descoberta, a máquina vai se tornar aquilo sucesso, não? Um sucesso. Claro. E vai se tornar aquilo que nós hoje chamamos AC, ar condicionado, ou clima, em algumas outras partes do mundo. Foi uma sensação nos anos 20 e 30, mas mesmo, e rapidamente,
primeiro na América, claro, aquilo vai se E espalhando. logo com contexto doméstico? Ou seja, Não logo, não logo. Ok, ok, Vou contar. ok. Primeiro, em edifícios públicos, as fábricas, muita gente começou a dizer isto é uma ideia incrível, porque faz muitas coisas. A temperatura do ar, a umidade relativa, temperatura alta ou baixa, mas mantém uma temperatura. Muitas fábricas disseram isto para nós é fundamental. Claro. E depois o tal nível de umidade. As escolas também, muitas escolas começaram a usar, teatros, hotéis e algumas lojas, eventualmente lojas melhores e maiores. claro, amplitudes térmicas nos Estados Unidos, não nos esqueçamos, invernos muito rigorosos Mas e. já vais ver a importância que isto teve, às vezes, em escalante. coisas que nós nem percebemos. Pois, pois. Isto é só o início dos anos 20, dos anos 30, ou seja, mudou até a nossa maneira como ocupamos o espaço, verdadeiramente, e às vezes nem pensamos muito nisso. Logo a abrir, nos anos 20, 30, 300 cinemas abriram Era a grande novidade, eles punham nos coisas, temos ar-condicionado. Era Pois, uma coisa pois, incrível. pois. E foi, de resto, o primeiro sítio onde muitas pessoas experimentaram o que era o ar-condicionado, indo às sessões de cinema para ver aquilo. Até se diz que, bem, isto pode ser um bocadinho especulativo, mas faz algum sentido. Sobretudo em cidades muito quentes, as pessoas passavam o verão todo no cinema e é daí que nasceram essa ideia dos grandes blockbusters de verão, dos estúdios apostarem muito nos filmes de verão, porque ia toda a gente para dentro. Faz muito sentido. Sim, sim, faz sim, muito claro, sentido claro. mesmo. Depois, Um lugar para te abrigares durante 2 horas. tal e qual, Estás um calor protegido enorme, ali, claro, vês claro. um filme e Dois aquilo em ia ser um. uma coisa maravilhosa. Sim, sim, sim. De repente está tudo incrível. Esta semana apanhei um ar-condicionadinho. Incrível. Vamos ao ar-condicionado. Vamos, Se calhar amiga. dizia-se. E depois o ar-condicionado vai chegar de facto a algumas casas, como falavas, no início, as casas para melhorzinha. Por Pois. várias razões, não só pelo preço, não era nada barato. É o equivalente, vamos dizer, a hoje, mais ou menos, uma máquina destas custava 100 mil euros, mais ou menos, imagina. Ui. Claro. E também era gigante, tinhas de ter uma casa grande. Era uma máquina de proporções, mais ou menos 2 metros de altura por 2 metros de largura. Portanto, Claro. num estúdio não dava muito para ter. Pois, pois. Nem podias estar fora à cama ou à mesa também. Para o que é. Depois, agora vamos falar um bocadinho destas implicações que nós nem sempre pensamos. Em muitos lugares do mundo, qual era a grande novidade na altura em termos de aqui para combater o calor? O frio, sabemos, é as lareiras e tudo Pois, mais, os braseiros. claro. Mas o calor é uma coisa diferente. E tinha sido inventada há não muito tempo, no finaizinhos do século XIX, a ventoinha elétrica. Era o mais tecnológico que havia na altura. E claro, com as ventoinhas é uma coisa muito limitada, como nós todos sabemos. Pois. E, portanto, as escolas, e não só as escolas, todos os serviços públicos fechavam no verão por causa do calor. Aqueles 3 meses que se fecha de férias escolares tinha muito a ver Há uma sobre os espaços mais origem quentes, nesse. com o facto de ser demasiado calor para se estar. E muitos dos serviços públicos fechavam também no verão pela mesma razão, porque era insuportável estar dentro dos edifícios. E assim, com esta novidade do ar-condicionado, elas puderam, os serviços públicos também, estar abertos durante todo o ano, mesmo nos meses mais quentes, e poderem dizer, com um sorriso na cara, isso é com a minha colega, mas tenho de tirar outra senha. Muito giro. A frase manteve-se, a poética manteve-se. Exatamente. Mas é muito fascinante interessante, a muito forma como um aparelho veio determinar. Mudou tanta coisa que nós às vezes não, de facto, é um dado adquirido, não Claro. é? E depois vai-se espalhar também à Europa, à Ásia, ao Médio Oriente, quer pelo frio, quer pelo calor, quer pela qualidade Global do ar. mesmo. Sim, espalhou-se muito rapidamente. Claro, nos países mais do que noutros. Em 1931 vai aparecer o primeiro navio com ar condicionado. É um navio italiano que fazia viagens entre Itália e o Egito. Depois vem a crise económica dos anos 30, nós já sabemos, a coisa andou mal parada, a empresa andou mal, ninguém tinha dinheiro para comprar destes ar-condicionados, mesmo até empresas e tudo, ficaram a pensar 2 vezes. E depois vem a Segunda Guerra Mundial, como se não bastasse, não é? Mas vai ser Um mau precisamente... clima. Isso aí. Foi um péssimo clima. Sim, Se calhar aquilo com ar-condicionado tinha corrido melhor. Só que vai ser precisamente. Há um boom económico nos anos 50, claro, a seguir à guerra, claro, que vai transformar o ar-condicionado num aparelho de todos os dias. Em muitas casas americanas, sobretudo. Estamos a falar Aqui da sim, América. não é? Claro, Aqui é já, quando rebenta. claro. Os autocarros, porque cá temos estas coisas bem mais tarde, mas isto logo nos anos 50, começam as cidades a inaugurar os seus primeiros autocarros com ar-condicionado, os aviões também a ter ar-condicionado, e depois vai até ter serviços que são incríveis. Museus que os usam, por exemplo, a Capela Sistina conta com ar-condicionado para preservar Claro, as obras claro, de arte e claro. manter. Eles fazem, acho que na Capela Sistina em particular, desenham uma máquina em especial Para aquele espaço. para ali, é verdade. O nosso Willis vai morrer no meio disto, todo este sucesso. Ele morre em 1950, não chega a ver Ver as outras coisas, sim. Mas a empresa que ele criou, que é a Carrier, que existe até hoje, não é? E sobretudo esta sua invenção do ar-condicionado, vão continuar a fazer a sua longa história e de facto a mudar a história de maneira
maneiras às vezes estão insuspeitas na Fascinante, América e, mesmo. e noutros sítios também. Por exemplo, há estados do Texas à Flórida que começaram nesta altura a aumentar brutalmente a sua população, porque agora eram lugares apetecíveis para se morar. Ninguém se passava para a cabeça e morar para a Flórida, um sítio que era muito quente Sim, no verão. sim, E então insuportável. a maneira como ocupámos o espaço começou também ela própria a mudar, agora que havia uma maneira de suportar o calor. E também era mais apetecível, por exemplo, acho, grande explosão dos arranha-céus, porque passou a ser em sítios aclimatados também desta maneira. E também vai ajudar o desenvolvimento de muitas indústrias que de outra maneira tinham muitas dificuldades em manter. Olha, Claro, até a própria matéria-prima, não é? matéria-prima, Claro, exatamente. Laboratórios de investigação médica que conseguiram criar ambientes de ar perfeitos, Claro. exatamente. E até ajuda algumas pessoas com problemas respiratórios a viver melhor. Aliás, segundo um estudo da Universidade de Harvard, que acho que é a primeira vez que citamos aqui um estudo de uma universidade, há 6 anos já não foi mal. É possível que faça viver mais, uma vez que a temperatura média que se vive está relacionada com a esperança de vida em grande medida. Portanto, nos sítios onde as pessoas vivem numa temperatura não muito alta nem muito baixa, vivem mais anos. Agora, isto parece tudo uma história linda, só que os seres humanos têm sempre a capacidade de estragar tudo. E como nós dissemos aqui no início, é uma invenção que faz parte da solução, mas também faz parte do problema. Por um lado, é uma arma poderosíssima contra as alterações climáticas, não é? Sobretudo na parte do aumento da temperatura, que está a fazer, aliás, com que algumas partes do mundo se tornem absolutamente inabitáveis. Pois é. Inabitáveis. É um problema resolvido, sobretudo nos países mais ricos, onde a taxa de casas com ar-condicionado, como por exemplo na América ou no Japão, é quase 100%. Praticamente não Faz há parte, casas não, é o sem preset da. E a Europa da começa a sociedade. ser, Claro, assim, claro, até cada vez países- mais, claro. Em Portugal era um bocadinho. Era uma coisa que não era necessária. Incomum não necessária. entrares num sítio. Sim, porque não é, tínhamos Sim. um clima mais ameno e agora cada vez temos invernos mais frios e verões bem quentes. Só que estas máquinas de ar-condicionado são elas próprias responsáveis por uma parte bastante significativa do Pois é. aquecimento global. Ou seja, chegamos a um paradoxo. Os países mais ricos combatem o calor com uma máquina que aumenta o calor e vai aumentar o calor onde, sobretudo nas partes do mundo onde as pessoas mais pobres não têm ar condicionado. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o número de cidades que têm temperaturas médias no verão acima de 35 graus médias está a triplicar. E nós sabemos que na América, na China, no Japão, até na Europa, a resposta vai ser o ar-condicionado, não é? Há outras zonas com temperaturas muito perto do insuportável, como é o caso da Índia, que estão agora a fazer o seu caminho de desenvolvimento económico e que estão a tentar encontrar outras soluções que já estão comprovadas. Criar as cidades verdes, muitas árvores, muitas florestas, os prédios terem sombra das próprias árvores, lagos, canais, esta ideia com água, isso já se sabe que consegue baixar a temperatura em vários graus. E claro, não tendo. Vamos regressar às origens, não é? É um bocadinho. Sim. Sim, é muito Pois, muito Uma interessante. grande volta. Sim, vamos acabar com uma nota de esperança. Pode ser que ainda tenhamos tempo de corrigir esta paradoxo que é usarmos o ar-condicionado contra o aumento da temperatura e o aumento da temperatura ser uma chatice com o ar-condicionado. E noutra nota de esperança, vamos aqui pedir também um apelo. Se houver algum técnico que nos esteja a ouvir, talvez possa dar aqui um salto à RTP, porque nós temos o ar-condicionado avariado pelo menos há 6 anos, que é o tempo que eu aqui trabalho. Muito obrigado. O Willis Carey morreu faz hoje 74 anos.